Hoje eu queria compartilhar e contar para vocês a minha experiência com o shimming. Contar para vocês se a Versys 650 faz isso, em que situações faz isso, como eu faço para evitar esse tipo de coisa, como eu configuro suspensões, pneus e etc. E compartilhar aqui a minha experiência sobre isso. O shimming é um grande medo de todos nós motociclistas, ainda mais nós aqui que temos motos grandes e motos com motores mais fortes, onde esse tipo de coisa acaba sendo mais frequente. Antes da gente entrar no assunto, eu queria dizer para vocês que eu não sou piloto profissional, tá? A minha ideia desse vídeo aqui é basicamente compartilhar a minha experiência aqui como usuário, o que eu faço e o que funciona para mim, para eu evitar esse tipo de coisa. A maioria dos conhecimentos que eu vou passar aqui hoje, eu aprendi de pessoas que manjam muito mais do que eu quando o assunto é pilotagem, tá? Principalmente o canal do Durval Careca, que é uma grande referência aqui no Brasil sobre pilotagem profissional de motos, tá? Então, primeira coisa, tenha isso em mente. Aqui é mais um compartilhamento aqui de usuário associado a um pouco de conhecimento que eu peguei dessas pessoas que são referência. Pessoal, nada mais, nada menos, o shimming é quando a roda dianteira desincroniza com a traseira. Então as duas rodas, elas têm que trabalhar em conjunto, né? Na mesma linha aqui, quando você está andando e fazendo curvas, as duas rodas tendem a uma acompanhar o movimento da outra. É óbvio, a dianteira é articulada, né? Tem movimento, a traseira não, mas no geral uma acompanha a outra. O shimming é quando a roda dianteira começa a patinar e a não acompanhar o movimento da roda traseira. É por isso que a gente observa nos muitos vídeos aí, ou quem já passou por isso, observa que a dianteira começa a balançar, tentando encontrar o ponto de equilíbrio e de atrito perfeito no chão, né? Então nada mais, nada menos que é quando você está andando e está tudo certo, as duas rodas estão andando em conjunto sincronizadas. Por algum motivo a dianteira patina, derrapa, perde a comunicação com a roda traseira e aí a moto fica rendida, perdendo ali a possibilidade de controle e causando, na maioria dos casos, acidentes bem graves, tá? Então tenha isso em mente para entender o motivo aqui das coisas, tá? Outra coisa que eu queria relembrar ou dizer aqui, para se você não assistiu aí os vídeos bem antigos aqui do canal, eu já comentei aqui que todas as motos que eu já tive shimmavam em alta velocidade. XRE 300, CB 500X começou aqui com maior evidência porque o motor vinha mais forte. A Versys 300 também e a Versys 650 também shimmam em alta velocidade, tá? Então este é um fenômeno que eu tenho que lidar desde sempre. É muito raro motos que consigam chegar próximo de 200 km por hora com a dianteira bem firme, para mim que sou leve, tá? Eu peso em média 64 quilos mais ou menos, e para mim o que mais interfere nessa questão é o peso da motocicleta, porque toda vez que eu coloco uma garupa ou a moto é mais pesada ou está mais pesada, esse efeito tende a acontecer cada vez mais tarde, ou seja, cada vez mais velocidades maiores. Vou te dar um exemplo aqui da Versys 650 comigo. Eu estando sozinho, ela vai bem aqui até uns 160 por hora. Mas aí a partir dessa velocidade eu já percebo a dianteira bem leve, bem assim susceptível a qualquer coisa. Se eu ponho 170 por hora, a dianteira já começa a fazer assim, ó, a moto tem a sensação que ela tá flutuando, que ela tem pouca carga em cima da dianteira e que o vento tá levantando a moto e agindo bastante para tirar a roda dianteira do chão. Então aqui comigo, mesmo ela tendo o motor para andar mais rápido que isso, mais ou menos a 170 km por hora, ela já não fica estável comigo sozinho e eu acabo tendo que tirar a mão para não cair, tá? Mas se eu pôr uma garupa, eu já coloquei velocidades aqui nessa moto com garupa próximos de 200 km por hora
com a moto plenamente estável, sem essa sensação de shimming, sem esse começo de um shimming. Essa é a minha principal percepção quando o assunto é aqui, Ricardo, experiência de usuário para mim, que sou uma pessoa leve, pilotando motos mais altas, tá? Então, para mim, o que mais resolve é mais peso, principalmente colocar uma garupa que normalmente dobra a carga que a motocicleta vai levar, e isso é o que mais funciona aqui para mim. Suspensões, configurações de suspensões e calibragem de pneus também fazem diferença, e eu já vou contar o que eu tenho feito nesses quesitos também. Pessoal, eu, Ricardo, acabo por causa aqui do canal, eu acabo andando em bastante moto, testando bastante moto, tendo bastante experiências diferentes com motos. E uma coisa que eu percebo é que as motos mais altas, sejam elas Big Trails ou crossovers, têm mais facilidade de shimar. E eu imagino que isso aconteça por causa da altura. Quanto mais alta a moto, mais arrasto aerodinâmico ela sofre, mais ela sofre aqui com a resistência do ar, e isso acaba influenciando bastante aqui na estabilidade do trem dianteiro. O trem dianteiro é tudo que está aqui na dianteira: suspensão, roda, pneu e etc. É o que é responsável aqui pela dianteira da moto. Se você pega moto esportivas, super esportivas, nakeds, elas têm a tendência de serem mais estáveis em alta velocidade, principalmente as esportivas, que tem aquela carenagem que facilita, que melhora o arrasto aerodinâmico, associado àquela bolha que você pode se esconder embaixo dela. Enfim, é uma moto que tem um propósito, tem todo um estudo aerodinâmico para tolerar e para ser estável em altas velocidades. Nas motos altas aqui, as crossovers e as Big Trails não tem essa pegada. O objetivo aqui não é ser ultra eficiente contra o arrasto aerodinâmico, contra a resistência do ar, porque não se pode ter tudo. O objetivo aqui é ser uma moto confortável, que te protege do vento com uma bolha grande, com uma suspensão com curso grande para trazer conforto e performance, principalmente em terrenos mais instáveis. Enfim, o objetivo aqui é simplesmente trazer conforto. Mas a gente tem o problema aqui do motor, que é forte, associado a uma estrutura que não favorece a entrega e estabilidade que esse motor aqui exige, que um motor mais forte exige. Então nós temos aqui uma moto grande, alta, confortável, boa para fazer longas horas de turismo, mas que em alta velocidade ela é manca. De fato ela é manca, principalmente se eu estiver sozinho. Se eu estiver pesado, ou se você é um piloto pesado que pesa acima de 100 quilos, você vai sofrer menos com isso, com certeza, tá? Então aqui o foco desse tipo de motocicleta não é esse. O motorzão está aqui para dar mais conforto para a gente, para não ter que ficar lidando com giros muito altos e por longas horas, com vibração, para ter segurança e conforto na hora de fazer ultrapassagens difíceis, ultrapassar aqueles 3, 4 caminhões enormes numa faixa, numa rodovia simples, naquela subidona. Aqui tem performance para entregar tudo isso, mas você tem que ficar ligeiro aí com a velocidade alta, porque de fato aqui a gente vai ter dificuldade de performance plena em velocidades altas, tá? Em motos mais baixas, esportivas, super esportivas, nakeds, o shimming também acontece, mas ele é mais difícil e ele é menos evidente, mas sim, ele acontece. Quanto mais forte o motor, maiores as chances do shimming acontecer. Por quê? Quando você dá a mão, quando você acelera, a massa da motocicleta vai para trás. Ela tem a tendência de empinar, e quando o peso vai para trás, alivia a carga da dianteira. E quanto menos carga na dianteira, menos atrito do pneu no chão, menos estabilidade aqui no trem dianteiro, maior facilidade da roda dianteira de perder o sincronismo com a roda traseira. Ontem mesmo eu fui buscar um lanche ali perto de casa, e eu tava no semáforo e saiu um motoca aqui com uma CG, né, um motoboy, saiu aqui do posto que eu tava próximo e atravessou na diagonal a avenida a milhão, acelerando forte.
Só que ali tinha uma faixa de ônibus no meio e era aquela faixa de concreto, então tinha um leve desnívelzinho assim para passagem para o outro lado da avenida. E ele veio acelerando forte. E eu reparei na roda dianteira dele o tanto que a roda dianteira teve dificuldade de manter o sincronismo com a roda traseira, porque ele estava acelerando forte, o chão desnivelado. Quando a roda dianteira passava pelos desníveis, ela tinha a tendência de querer sair do chão, e a dianteira dele balançou assim, mas logo estabilizou e ele continuou a trajetória. Eu tenho certeza que se ele tivesse com uma moto mais forte, tinha chimado e poderia ter significado o chão ali naquele momento. Por quê? Quanto mais força o motor tem, mais fácil a dianteira tem de sair do chão e ter menos atrito no chão, mais fácil de acontecer o shimming, tá? Então, nas motos mais fortes aqui, todo cuidado é pouco. Você tem que ter plena consciência de quando e onde acelerar, e eu vou dar essas dicas aqui para vocês. Uma coisa muito difundida e discutida aqui entre nós motociclistas é a questão dos baús. Tira baú tal que o shimming diminui, sem baú é uma coisa, com baú é outra coisa. Tira a bolha que é uma coisa, coloca a bolha é outra coisa. Pessoal, eu já fiz todos esses testes e eu, Ricardo, não percebo diferença nenhuma. Toda moto que eu tive, eu já tirei bolha, já tirei baús e testei. Todas elas chimavam em alta velocidade, independente se tá com baú, se tá sem baú e etc. A questão dos baús aqui, claro, quando eles estão carregados e pesados, aí sim tem influência, porque você tem um peso todo deslocado aqui mais para a roda traseira e faz com que a dianteira fique mais exposta ao shimming, porque ela fica mais leve. Mas de forma geral, com baús vazios ou quase vazios, eu não percebo diferença prática. Se você percebe alguma diferença aí, como eu já vi outras pessoas falando, legal, mas eu, Ricardo, não percebo. Independente, com bolha, sem bolha, também para mim não faz diferença nenhuma. Alguns motociclistas relatam que protetor de mão faz diferença também, porque o vento batendo ali no guidão com o arrasto do protetor facilitam com que o shimming aconteça. Enfim, para mim, nada dessas coisas fazem diferença relevante. Agora eu queria comentar com vocês, pessoal, o que eu faço aqui de configurações de pneus e suspensões para diminuir o shimming. Pessoal, isso faz realmente diferença. Um pneu muito cheio, principalmente usando a calibragem que o manual pede, 36 libras na dianteira, 42 libras na traseira, faz com que ele encoste menos no chão. E se ele encosta menos no chão, menos atrito, mais dificuldade de comunicar o atrito do pneu com o chão aqui e mais fácil do shimming acontecer, tá? Então, se você visa um pouco mais de performance, quer andar em velocidades mais altas, sugiro que você baixe um pouco as calibragens para você ter mais atrito e performance. Óbvio, seu pneu vai desgastar mais, mas em troca você ganha um pouco mais de segurança. Tudo tem um limite, vai de cada um. Tem vídeo aqui no canal que eu explico todos os porquês e variações das calibrações que eu uso aqui, então eu não vou falar muito específico sobre isso. Mas aqui, quando eu vou pilotar na rodovia, normalmente eu não ando em alta velocidade, mas aqui, por ter um motor forte, às vezes você vai fazer uma ultrapassagem e dá a mão, quando você vê, você está 170, 180 e você nem percebeu. Então eu costumo usar 29 libras na dianteira, 29 libras na traseira, calibrando frio, para fazer turismo, para viajar. Agora, se eu sei que eu vou brincar, que eu quero andar forte, que eu vou fazer uma estrada dos Romeiros e etc, uma serra de mar, eu calibro 32 libras na dianteira, 32 libras na traseira, com ele já quente, para eu garantir que a calibragem máxima dele vai ser próximo de 32 libras. Beleza? Então é isso que eu uso aqui quando eu vou andar em velocidades mais altas na rodovia principalmente, tá? Quando o assunto é suspensões, eu sempre tento deixar aqui a pré-carga traseira mais fechada do que aberta. A dianteira eu deixo sempre aqui com 10 voltas na pré-carga, e no retorno eu deixo, imagina o retorno, eles são mais ou menos 3 voltas e meia, então eu deixo ele na metade, até 1,75 voltas, que é a metade dele.
eu dou mais 180 graus, então, ou seja, um pouquinho acima da metade, para deixar o retorno da suspensão mais lento e ela um pouquinho mais dura, para me dar um pouquinho mais de chão, para variar menos, principalmente quando eu passo em valas, em pontes que tem aqueles desníveis onde a suspensão afunda e volta e devolve. Então eu deixo ela um pouquinho mais rígida e com resistência um pouco maior na suspensão, para garantir um pouco mais de estabilidade, tá? Então aqui na dianteira eu não mexo na pré-carga, e no retorno eu só dou uma fechadinha extra do que eu já uso aqui no dia a dia. Também tem muita coisa específica falando sobre suspensões, regulares de suspensões, o porquê de tudo. Aqui no canal também tem vídeo falando muito mais específico sobre isso, tá? Mas o que eu quero deixar claro aqui nesse vídeo é que o shimming faz diferença a forma com que você configura a motocicleta, tá? Então se você tem vivido experiências assim, te estimulo a dar uma olhada aqui no meu canal sobre calibragem, sobre suspensões, e também agora nesse vídeo, para você entender o melhor porquê das coisas e poder configurar melhor sua moto para evitar esse tipo de situação que é bem perigosa. Aqui na suspensão traseira, como eu falei, eu sempre tenho a tendência de deixá-la mais dura, com a pré-carga um pouco mais relevante, mas isso aqui varia bastante conforme a carga, se eu tô sozinho, se eu tô com garupa, se eu tô com os baús aqui, mas eles estão leves, se eu tô com os baús aqui, mas eles estão lotados até o talo. Então isso aqui varia bastante, e como aqui é uma regulagem fácil, eu vou sentindo a motocicleta. Então, por exemplo, teve uma viagem que eu fiz que eu vim sozinho de Franca aqui para Campinas, eu tava com os 3 baús daquele jeito, super pesado, tava até difícil tirar e pôr a moto do cavalete, tão pesada que ela tava. E eu saí com a regulagem, com a mesma regulagem que eu fiz para vir de lá para cá, só que de lá para cá eu vim leve, tá? Então eu deixei a mesma regulagem, mas conforme eu fui andando, eu fui sentindo que não estava legal, ela estava balançando bastante nas imperfeições da rodovia, e aí eu pus a mão lá e fui regulando em movimento mesmo. Então a traseira vai meio que mais no feeling, a dianteira não dá para regular em movimento, então eu sempre tento antecipar essa regulagem, tá? Mas a dianteira acaba que não sofre muita diferença quando você muda a carga que você carrega. É lógico que sofre influência, mas é menos. A traseira tem a tendência de sustentar mais a carga que a motocicleta está levando, tá? Pense nisso. Calibragem e suspensões fazem diferença quando o assunto é shimming. Um amortecedor de direção eu não tenho aqui ainda, pretendo colocar no futuro para ver se eu consigo ter um pouco mais de segurança nesses pequenos momentos que a gente acaba andando em velocidade mais alta. Mas a maioria das pessoas que colocam relatam sim melhora. O amortecedor de direção é uma peça que vai ali na caixa de direção, que aumenta a resistência do movimento do guidão. Então isso é configurável, você pode deixar mais macio, mais mole, conforme necessidade, conforme uso, e isso deixa a dianteira, a articulação, esse movimento do guidão mais duro, com mais resistência, e isso traz mais estabilidade para o trem dianteiro, tá? Então ele é outro cara que soma nesse tipo de coisa, para trazer segurança para esse tipo de coisa. Mas ele não resolve tudo. Você precisa ter, primeiro de tudo, o bom senso de saber a hora de acelerar, avaliar as coisas. Segundo, o tanto de carga que você está carregando. Manutenção, se os pneus estão bons, se os pneus estão ruins, se você não está exigindo demais para o propósito daquele pneu. Se as suspensões estão calibradas certinho, se as calibragens estão com libras legais para o seu propósito, para o seu uso, para a sua carga. Então, todos esses fatores somam um pouquinho cada um, tá? Então, não significa que eu vou esquecer tudo por amortecedor de direção e resolver o mundo, acabou, resolveu, não preciso me preocupar mais com isso. Motos com amortecedor de direção podem shimar também. Então, entender o porquê das coisas e somar uma coisa por vez faz diferença. Não existe salvador da pátria, não existe uma única solução para resolver, certo? São vários fatores que vão somando. Mas eu repito que para mim o que mais faz diferença é subir uma garupa e andar junto comigo, porque a maior carga, a moto muda da água para o vinho nesse sentido de shimming. A moto fica de fato muito mais resistente para andar em velocidades maiores, beleza? Agora, pessoal, eu quero comentar com vocês
e ensinar vocês a ter um senso crítico para tomar decisões na hora que você sente essa instabilidade. Eu sei que falar de fora, ver vídeos na internet de pessoas que caíram, que shimou e etc. É muito fácil. Na hora que você está passando pela situação, é muito complexo, é tudo muito rápido, você não sabe direito o que está acontecendo, você não sabe se foi o pneu que está furado, se a roda está solta, se aconteceu alguma outra coisa, enfim, é tudo muito rápido. Então eu sei que na hora é muito complexo, é muito difícil, é muito julgar o vídeo dos outros, mas ter um conhecimento teórico do que fazer, eu acho que soma, eu acho que ajuda, principalmente para que você evite que você se exponha a essa situação. O melhor remédio para tudo isso é você evitar com que a moto chegue num ponto que se perde completamente o controle do trem dianteiro, da roda dianteira e do guidão, tá? Então vamos entender alguns conceitos teóricos de tudo isso para você se proteger disso. Primeira dica que eu queria te dar: você está pilotando, você está aqui numa Versys 650 ou qualquer outra moto, e você dá a mão, está acelerando, está andando forte, e você está sentindo a dianteira fazendo isso aqui, ó, é justamente esse movimento que você sente. Sensação que a dianteira está flutuando. E não é só uma sensação, ela de fato está balançando. Se você está acelerando e começa a sentir isso, para de insistir ali, para de acelerar forte, para de continuar ganhando velocidade, porque quanto mais velocidade ela ganhar, pior essa situação vai ser e maiores as chances de ela tem de começar a shimar de fato. Isso aqui é o início, essa sensação de flutuação é o início. Se você já está assim e passa numa imperfeição, numa ponte que tem uma quininha assim, ou você está forte demais e a rodovia de repente começa a descer de forma bruta, essa mudança de carga em cima da dianteira já pode ser suficiente para de fato começar a shimar. Ó, galera, primeiro ponto a ser observado aqui é a mudança de faixa com agressividade em alta velocidade. E aí só por causa disso ela já começa a balançar, tá vendo? Ele sai e volta da faixa, depois vem a ponte, piora a situação pelos desníveis da ponte. E aí observa que a moto vai diminuindo a velocidade, muito provavelmente ele fechou o acelerador. E aí a dianteira é sobrecarregada e a moto fica completamente rendida até de fato ir ao chão sem solução nenhuma. Então começou a sentir a dianteira flutuar, tá esquisito, alivia de leve o acelerador. Jamais freie, jamais feche de uma vez o acelerador, porque quando você faz isso, você joga o peso todo para a dianteira e aí você sobrecarrega a dianteira. Então a dianteira já está instável, já está tendo dificuldade de comunicar com a roda traseira, e aí você joga mais carga em cima dela, esse efeito piora e aí você pode de fato iniciar um shimming mais grave. Então vai com calma, começou a sentir isso, alivia de leve e deixa ela ir perdendo a velocidade com você acelerando, mas com uma leve aliviada, e você vai perceber que conforme ela diminui a velocidade, ela vai estabilizando e para. Então a dica que eu queria te dar sobre isso é: nunca insista se a moto já está te mostrando sinais que ela não está legal, que a instabilidade não está legal. Pare de insistir, beleza? Evitar é sempre o melhor remédio, como eu estou te falando. Uma outra questão que o shimming pode acontecer é quando você passa numa situação de que o chão tem uma variação. Então, por exemplo, você está numa rodovia a 170 por hora e lá na frente tem uma ponte. Normalmente em rodovias boas, o sincronismo da ponte com o chão ele é muito perfeito, mas uma leve variação com você já com a dianteira a ponto de perder a estabilidade e começar um shimming pode ser suficiente para causar essa situação. Então se você está numa situação normal, a moto não está com a dianteira instável, não está te mostrando sinal nenhum, passou numa imperfeição e a dianteira começou, o melhor remédio é você segurar o acelerador do jeito que estava. Porque quando você mantém a tração e mantém a roda dianteira empurrando a moto, acelerando, você sobrecarrega menos a dianteira e ela vai ter uma chance de, com o tempo, estabilizar de novo espontaneamente. Tá? Se você passa por uma situação de risco e começa a balançar e você fecha o acelerador ou freia,
a chance do shimming piorar é maior. E aí é que pega. Quando você se assusta e o shimming começa a aparecer, nossa primeira reação é frear. É o medo de morrer, literalmente. Você tá rápido numa situação totalmente rendida e insegura. A sua primeira tendência é diminuir a velocidade o mais rápido possível. Mas isso piora a situação do shimming. Então tá acelerando, tá tudo certo. Passou numa situação de instabilidade, mantenha o acelerador ou alivie um pouquinho, certo? Jamais feche o acelerador, jamais freie a motocicleta. Outra coisa que pode acontecer, você tá pendulado fazendo a curva e aí você muda de faixa e na rodovia tem aqueles olhos de gato pequenininhos no chão. Aquilo ali é uma beleza para fazer a dianteira shimar, certo? Principalmente se você tiver numa pegada rápida, forte, esportiva, porque você vindo forte, mudando com a moto pendulada, ou seja, pequena faixa de pneu no chão, e você acelerando forte com pouca carga aqui na dianteira, e você passa num olho de gato, o fato dela ter que passar por cima do olho de gato e descer, quando ela passa por cima, ela vai ter a tendência de levantar do chão, ou um pouquinho, ou levantar mesmo. Então ela acaba jogando a carga para cima e deixando a dianteira um pouco mais no ar. E na hora que ela volta, que ela cai do olho de gato, ela tem a tendência de shimar. Então, nessa situação, a mesma coisa. Tá pendulado, passou em cima de alguma coisa que fez a dianteira shimar, mantenha o acelerador e o que você estava fazendo. A tendência é que com o tempo ela estabilize, volte a tracionar e te devolva o controle, tá? Então, não sobrecarregue a dianteira também nesses casos. Sempre tente manter o acelerador aberto ou alivie só um pouquinho. Jamais freie de forma alguma nenhum dos freios, nem traseiro nem dianteiro, e jamais feche completamente, porque o freio motor vai trazer a massa aqui para a dianteira e vai sobrecarregar a dianteira, como eu falei. Pessoal, repito, o melhor remédio para o shimming é evitar que ele aconteça. Então você está andando numa rodovia que você não conhece, uma rodovia que não está perfeita, não está aquele tapete, está com muita irregularidade, está com aquele chão derretido, sabe, onde passa veículos muito grandes que afunda bem onde as rodas passam. Então tá com aquele chão irregular, muitas curvas cegas que você não vê o que vai ter pela frente, não sabe se vai ter um buraco, se tá de noite chovendo, baixa visibilidade, tira a mão. Você andar forte em altíssimas velocidades nessas situações é pedir para shimar, é pedir para morrer, é pedir para cair e é pedir para estar numa situação totalmente rendida. Beleza? Na maioria dos casos, quando o shimming fica grave, não tem o que fazer, a motocicleta vai perder estabilidade até cair, até te derrubar, não tem muito o que ser feito. Então sempre o melhor remédio é você evitar essa situação. Então tá numa rodovia que você não conhece, não sabe muito bem se o asfalto é bom, se tem irregularidade, se tem muita ponte, elevação, depressão, vai na manha. Toca forte só quando você tá vendo que tá tranquilo, beleza? Vai fazer uma ultrapassagem, tá difícil, a rodovia não é boa, procure espaços onde você vai ter mais capacidade e tempo para ultrapassar sem ter que você ser muito agressivo, porque senão você pode ter um shimming no momento da ultrapassagem. E digo mais, quando você vai ultrapassar em rodovia simples, em situações onde a gente acaba ficando mais perto dos veículos, né, tanto que a gente vai ultrapassar e tantos da via contrária, se você já está numa situação parcialmente rendida, com a dianteira já querendo perder o sincronismo da roda traseira, com a dianteira já querendo shimar, se passa um caminhão próximo de você no sentido contrário e joga aquele vento de uma vez para cima de você, só isso daí pode ser o suficiente para render de vez a sua roda dianteira e você de fato cair e shimar. Entendeu? Então, em situações, muita gente perto, altas velocidades, rodovias duvidosas, de chão com muitas imperfeições, pega leve. Com moto mais fraca, isso aí é tranquilo, o motor não tem força para entregar tanta performance, tantas velocidades tão altas e de levantar a dianteira com tanta facilidade. Então, com motos pequenas e mais fracas, isso nem é tanto uma preocupação assim. Mas aqui com moto grande é 2 segundos para você perder o controle total da roda dianteira. Então, repito, evite sempre, não se exponha a uma situação de risco,
nessas questões. Eu sei que acelerar e andar forte de vez em quando é gostoso, eu também faço isso, mas sempre faço uma leitura do que tem pela frente e vai aos poucos se expondo e etc, porque o risco é sempre evidente e nem sempre dá tempo de você tomar alguma medida para tentar salvar a situação. E por fim, a última coisa que eu queria que vocês tivessem um senso crítico e bom senso é o clássico: manutenção em dia. Pessoal, isso aí não tem nem muito o que falar, é uma situação óbvia, mas lógico que se você tem pneus carecas aqui, lógico que a chance de shimming aumenta, ainda mais num asfalto molhado. Se você tem pneus aqui, um modelo X na frente, um modelo Y atrás, é óbvio que você aumenta as chances de acontecer um shimming, principalmente em situações de chuva. Se você tem uma suspensão dianteira aqui com retentor rompido, vazando óleo para todo lado, óleo vencido ou com praticamente sem nada de óleo, manutenção da suspensão, principalmente da dianteira vencida, é óbvio que o shimming vai acontecer com mais facilidade. A mesma coisa para a suspensão traseira, tá? A suspensão traseira tem menos influência nesse fenômeno, mas ela tem influência também. Todo o conjunto precisa estar trabalhando em comunicação plena uns com os outros. Freios aqui, óbvio, para te tirar de situações, né, de risco, para você ter tempo de frenagem suficiente. Enfim, a manutenção obviamente faz diferença. Todos esses quesitos que eu te falei aqui: calibragem, regulagem de suspensões, manutenção, saber o que fazer na hora que o fenômeno acontece, como evitar esse tipo de fenômeno, por que ele acontece, ter todo esse conhecimento crítico na sua cabeça, associado a um bom senso, evitam com que você passe por essas situações. Pessoal, eu nunca passei por uma situação de shimming grave, aquela que de fato a dianteira perde aí totalmente a sua estabilidade, você não consegue estabilizar e leva um tombo. Isso nunca aconteceu comigo. Mas situações da dianteira querer flutuar, da dianteira empinar e eu perder aqui. Então, por exemplo, eu estou acelerando, ela empina e de repente eu vejo o guidão já está virado assim, porque ela saiu do chão e ela esterçou sozinha, porque ficou leve demais, porque ela não estava no chão mais. Então, já passei por situações de balançar um pouco a dianteira, querer shimar um pouco em situações de pêndulo, em situações de passando em cima de olho de gato na rodovia. Já passei por situações de susto nesse sentido e de que achar que a motocicleta ia só daquele ponto só piorar. E normalmente eu saí dessas situações usando essas dicas que eu falei, tá? Ajustando cada vez melhor, aprendendo aqui a lidar com as calibragens e suspensões. E na maioria dos casos, quando eu percebo qualquer primeiro sinal de instabilidade na dianteira, de flutuação da dianteira, eu alivio o acelerador de leve, deixo ela ir perdendo velocidade aos poucos e aí ela estabiliza de novo. Então, às vezes a gente está andando em comboio junto com outras pessoas, principalmente quando a gente está andando com motos que são mais fortes do que a nossa, e a gente fica querendo acompanhar. Essa é uma situação muito de risco, pessoal, porque você meio que ignora a sua segurança em prol do seu objetivo, que é acompanhar aqueles seus amigos. Então, ter esse senso crítico de que às vezes a sua moto tem até performance de motor para acompanhar, mas não tem performance de ciclística para acompanhar, porque ela tem a instabilidade e não consegue acompanhar em alta velocidade. É algo que eu sofro. Então, quando eu acompanho motos mais fortes... Rapaz, tá passando um helicóptero bombando aqui, hein? Vou deixar ele passar. Então, quando eu tô acompanhando pessoas com motos mais fortes, é difícil, eu sei, mas sempre ter um bom senso de, putz, não vai dar para acompanhar, eu vou tirar a mão, vou andar no meu ritmo. E a segurança, evitar sempre é o melhor remédio. O mesmo se aplica para motos, para quedas de motos. Você pode estar o máximo aparentado possível, mas não adianta. O que mais resolve, o que mais te protege é evitar a queda, evitar você se expor ao chão, entendeu? Então, pessoal, a ideia desse vídeo era trazer esse senso crítico para vocês, compartilhar aqui a minha experiência com isso. A Versys 150 shima também, igual todas as outras motos que eu tive. A Versys 1000, que eu já andei também, shimava um pouco mais tarde, porque é uma moto um pouco mais pesada,
então ela chimava um pouco mais tarde, mas chimava também. Então eu, por ser leve, sempre tenho essa fragilidade aqui com as motos, sempre tenho essa dificuldade de andar em velocidades maiores, tá bom? Eu espero que essas informações aqui tenham sido úteis para você. Se você achou que sim, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.